Maravilha, que bom, né? Que bênção. Graças e paz, meu querido. Tudo na santa paz, graças a Deus. Mais um momento, né, que o Senhor nos concede, estarmos juntos nesse domingo aqui pela manhã, né, que nós teríamos o costume de estarmos juntos no templo. Agora o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos, cada um, né, nos nossos lares e poder juntos louvar, engrandecer ao Senhor, né, entregar a Ele já esse dia, o dia do Senhor, com alegria, com gratidão nos nossos corações. Então quero convidar você, já não sei se a tua Bíblia está aí, mas já pegue ela, participe, né, de todo o momento do culto, celebre ao Senhor nesse tempo. E para fazermos isso nesse início, vamos orar? Feche teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar ao Senhor entregando esse tempo a Ele. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque mesmo em tudo isso, o Senhor tem sido Deus, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem ministrado aos nossos corações, então estamos muito felizes. Queremos, ó Pai, mais uma vez, entregar ao Senhor este culto, entregar o louvor, entregar tudo, ó Pai, que estará conosco, entregar esse dia na Tua presença, para que juntos, ó Pai, possamos realmente entregar o melhor do nosso coração. Nós não estamos juntos fisicamente, mas estamos emocionalmente juntos e espiritualmente juntos, para juntos podermos render o melhor da nossa adoração e entregar a Ti o melhor do nosso culto ao Senhor, ó Pai. É o que nós louvamos e agradecemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Mais
alegria poder estar juntamente com os irmãos neste dia. É um privilégio muito grande. O pastor tem nos convidado para estar junto com a minha querida igreja, para compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nesse tempo onde nós temos usado esse recurso para compartilhar aquilo que nós temos entendido que Deus quer falar ao seu coração. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está em Marcos capítulo 6, apenas o verso 34. E na minha versão ele diz o seguinte: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu quero, a partir desse versículo, trazer um desafio para a sua reflexão nesta manhã. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra e ler, Senhor, lições preciosas ao nosso coração. Pai, permita que a explanação da Tua palavra nesta manhã encontre lugar nos nossos corações e especialmente a prática na nossa vida nesse tempo tão difícil. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre a visão de igreja multiplicadora, temos falado sobre 5 princípios bíblicos. O primeiro deles é a oração. O segundo deles é a evangelização discipuladora. O terceiro é plantação de igreja. O quarto é formação de liderança. E o quinto nós chamamos de compaixão e graça. E é sobre compaixão e graça que eu quero chamar a atenção nesse tempo que nós temos vivido de pandemia. E o melhor exemplo que nós podemos tirar da palavra de Deus é o próprio exemplo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto que eu li agora mesmo se encontra em Marcos, capítulo 6, fala exatamente da chegada de Jesus do outro lado do lago, e chega ali quando Jesus intentava descansar, havia uma grande multidão sedenta para ouvir Jesus. Queridos, o texto simplesmente diz que Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão dela. O que é compaixão? Compaixão é olhar a dor do outro e se pôr no lugar do outro. É gemer o nosso interior quando nós observamos situações difíceis. E esta é uma realidade que nós temos vivido nesse tempo. Todos os dias, durante esta semana, eu tenho recebido pelo menos uma comunicação de que alguém faleceu. E isso entristece o coração, evidentemente, quanto mais próximo seja essa pessoa falecida, mais incomoda o nosso coração. Você já teve compaixão por alguém, sem ser um falecimento? O que é compaixão? Como que nós podemos desenvolver o exemplo do Senhor Jesus? A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é aprender um pouquinho sobre o contexto desse texto. O Evangelho de Marcos, dizem os historiadores que foi o primeiro evangelho escrito. E ele, é interessante, ele é o menor. Parece que Marcos tinha o objetivo de falar sobre a humanidade de Jesus. Ele queria apresentar a Jesus para deixar algo documentado. Marcos, então, começa a escrever todo o seu evangelho de uma maneira diferente dos outros. Ele não gasta muito tempo no nascimento de Jesus, mas ele começa já a falar do ministério de Jesus. E se você folhear e for ler o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, você vai descobrir que Jesus não para. Ele sempre vai dizer, e Jesus chegando a Cafarnaum, e Jesus chegando ao Mar da Galileia, e Jesus indo para lá, e Jesus indo para cá, e Jesus chegando na sinagoga em Nazaré, e assim, a cada início
do assunto que ele vai compartilhar, ele diz que Jesus está indo, Jesus está no caminho. E a primeira coisa que nos chama a atenção é essa dinâmica da vida de Jesus, dele não parar. Aonde ele vai, tem alguém precisando dele. E ele olha para as pessoas e tem compaixão de cada uma delas. E ele vai parando no seu caminho e atentando para as pessoas, para a necessidade de cada um, condoendo o seu coração, tendo compaixão por cada uma delas. Eu gosto de pensar em Jesus que ele não tinha uma agenda pré-definida. Se tem uma das coisas que nós temos experimentado nesse tempo, é que às vezes lá em casa a gente pergunta, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Porque todos os dias são iguais. Quando nós estamos em casa, nós não percebemos a diferença entre a sexta-feira e o sábado nesse tempo de pandemia. Interessante que nós estamos acostumados com agenda. Principalmente nós cristãos, quando chegamos no final de semana, penso que todos os irmãos, quando é domingo de manhã, têm toda aquela alegria de ir na escola bíblica dominical para aprender mais de Deus. Quando chega no domingo à noite, que gostoso poder cultuar e adorar o nome do Senhor. Parece que na agenda de Jesus não tem final de semana e não tem dia nenhum. Era um dia atrás do outro, e um dia atrás do outro, Jesus trabalhando constantemente. Especialmente no capítulo 6, ele começa narrando que Jesus chega até a cidade de Nazaré. Ele chega à cidade da qual ele tinha nascido. Ele tem uma experiência tremendamente frustrante. Ele chega até a sinagoga e começa a falar. E as pessoas começam a questionar, esse daí não é o filho do carpinteiro? Esse daí não é filho de José? Quem é esse? É interessante que Jesus sai de lá dizendo, realmente nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus depois, Marcos, relata aí a missão dos 12, quando Jesus coordena, ensina, e desafia e comissiona os seus discípulos para alcançar as pessoas. Mais adiante, nós vemos o relato da morte de João Batista. Alguém tão próximo de Jesus, alguém que veio anunciar e preparar o caminho para o ministério de Jesus. E agora Jesus tem esta informação da morte tão trágica, tão feia, de politicagem, de traição. E o texto que nós temos chamado a atenção a partir do verso 30, começa a mostrar a realidade que Jesus estava. Verso 30 diz, e os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. A primeira coisa que nos chama a atenção é que nesse momento, neste dia, Jesus recebe os discípulos, a qual Marcos chama de apóstolos, e ele começa a tirar relatório de cada um dos discípulos. Como foi a sua experiência? Eu fico imaginando quanto tempo deve ter demorado essa reunião. O relatório dos discípulos compartilhando com Jesus qual foi a experiência deles sendo enviados ao campo missionário. Seguido disto, a partir do verso 31, Jesus disse, acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco, porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. É interessante, o verso 32 diz assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. A proposta e o pedido vem de Jesus. Jesus mesmo fala para os discípulos, parabéns, vocês vieram de uma ação, vocês vieram de uma viagem missionária, compartilhar as suas experiências, então vamos agora para um lugar deserto, vamos descansar. Vamos chegar num lugar onde nós precisamos confortar o nosso coração.
É dentro desta situação que o verso 33 diz: todavia muitos os viram partir e os reconheceram, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Que frustração! Quando Jesus agora dá uma parada em todo o seu ministério, manifestando um pouco de cansaço junto com seus discípulos, pensando em descansar do outro lado do mar, quando eles chegam do outro lado, num lugar deserto, num lugar para revigorar as suas forças, aparecem ali uma grande multidão que chegaram antes de Jesus. E o que nos chama a atenção é que Jesus olha para aquelas pessoas e tem compaixão delas. Jesus tinha tido uma experiência negativa da informação de João Batista, da morte de João Batista. Jesus tinha tido uma experiência negativa em Nazaré. Jesus já tinha escutado todo o relatório dos missionários. Jesus merecia até mesmo um tempo de descanso. Mas quando ele olha aquela multidão, diz o texto, haviam pessoas de várias cidades, todos eles prontos, ávidos para ouvir de Jesus. Jesus, então, se move de íntima compaixão e começa a ensinar a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, eu aprendo com Jesus que nunca é fora de tempo para nós manifestarmos compaixão para com o próximo. Parece que esse texto nos dá base para refletirmos sobre a realidade que nós temos vivido hoje. Tantas informações desencontradas, tantas informações de mortes. Toda hora nós recebemos informações de mais pessoas que contraíram o vírus, pessoas que morreram, e tantas informações, e nós estamos cansados, emocionalmente cansados, espiritualmente cansados. Tenho entendido que esse tempo de uma pandemia física, ela tem afetado o nosso emocional e o nosso espiritual. Eu quero desafiar a nós pensarmos que esse tempo é a mesma situação de Jesus e nós precisamos olhar o povo. Quando nós já estamos cansados, quando nós já estamos abatidos diante dessa situação, mas olhar para o povo e manifestar compaixão por eles. Foi isso que Jesus fez. Você conhece o texto. Mais adiante, os discípulos, verso 35, chegam diante de Jesus e diz: Jesus, despeça esse povo, porque já é tarde, e nós não temos recursos, não temos como suprir alimentação para esse povo. Aqui o lugar é deserto. Manda esse povo embora. E Jesus olha para os seus discípulos, e eu fico imaginando Jesus olhando para os seus discípulos, racionalizando a situação, e Jesus olhando para os olhos daquela multidão, ávidas de ensinamento, de orientação do Senhor Jesus. E ele olha para os seus discípulos e diz: olha, nós vamos resolver esse problema. Busquem algo para comer. É interessante que no verso 31, Jesus disse que ele e os seus discípulos não tinham nem tempo para comer. Tal era a ação de Jesus em todo aquele tempo. Eu fico pensando que agora esse era o momento de Jesus comer, dos seus discípulos também comerem. Mas Jesus ali tem a oportunidade de manifestar o poder de Deus. Ele simplesmente recolhe alguns pães e alguns peixes, fruto da obediência ao seu mandado dos seus discípulos, e apresenta a Deus aqueles pães e aqueles peixes, e provê
pães e peixes para toda aquela multidão. Esse era o contexto de Jesus. Esse é o nosso contexto hoje. Via de regra, nós temos entendido que humanamente só sentimos a dor do outro quando ela também chega perto de nós. Quando está tudo bem na nossa vida, nós somos mais insensíveis. Não percebemos a dor de outras pessoas quando nós também não temos sofrido a dor. Esse é o tempo de olharmos para as pessoas com compaixão. O que Jesus nos ensina aqui é que não era apenas um sentimento de compaixão, mas o que Jesus nos ensina aqui, que a compaixão gera uma ação. Jesus olha para aqueles olhos, olha para aquela multidão e tem compaixão e começa a ensinar aquilo que o povo queria. Jesus começa a ensinar àquele povo. Nesta ocasião. Numa outra ocasião, Jesus descobre, um pouco mais adiante, de que o povo vai atrás de Jesus por causa da comida. Porque ele tinha já, nessa situação, multiplicado pães e peixes. Mas nesta situação aqui, o povo não estava atrás de Jesus para ver o milagre da multiplicação dos pães. Nessa situação, nós entendemos que o povo estava sedento para ouvir a mensagem de Jesus. O que nós podemos tirar de proveito diante desse texto que nós lemos hoje? Queridos, eu quero desafiar a cada um dos irmãos a olhar as outras pessoas com compaixão. Ah, mas eu não tenho olhado muitas pessoas, eu não tenho saído nem de casa. Pois bem, nós temos um recurso fantástico que é a internet, seja qual for a rede social. E você deve ter pelo menos um telefone, você deve ter pelo menos um celular, talvez você tenha um WhatsApp, algum recurso para se compadecer de alguém. Esse é o tempo. Esse é o tempo de olhar sem as multidões estarem do nosso lado. Mas você pode ter certeza de que se você ligar para um amigo, se você ligar para um parente, se você ligar até para um irmão da igreja e orar com ele, ele se sentirá amado. Nós precisamos ter esse sentimento. Esse é o tempo para isso. Eu tenho tido algumas experiências durante esse tempo de conversar com algumas pessoas, e nós temos usado alguns desses recursos, e eu tenho encontrado alguns pastores, colegas, que têm dito muito obrigado, porque você ligou para mim, porque você orou por mim, eu estava precisando disso. Eu quero desafiar a você a olhar os seus contatos, seja qual for a rede social, e buscar alguém que há algum tempo você não conversa, e ligar para ele, e entrar em contato com ele. Você pode fazer isso com um crente no Senhor Jesus Cristo, mas você pode fazer isso também com alguém que ainda não conhece da graça e do amor de Cristo. Nós precisamos nos compadecer das pessoas. E nós precisamos tomar uma atitude. Eu tenho acompanhado algumas informações que igrejas e alguns projetos missionários, a própria Cristolândia tem feito isso, ido até as pessoas que estão na rua e levado a alimentação para esse povo.
Alguns grupos têm reunido uma cesta básica, alguns dos nossos projetos também têm feito isso, e levado a famílias que estão sem nada para comer. Quando nós pensamos na alimentação, ela tem a ver com compaixão. É suprir a necessidade de uma pessoa. E você deve fazer isso. Você pode fazer isso. Mas mais do que isso, eu quero pensar com você, para que você olhe a carência espiritual das pessoas. Quero sugerir que você dê uma olhadinha no seu celular. Encontre alguém que você conhece, que em algum tempo esteve contigo, e mande um recadinho para ela dizendo: oi, tudo bom? Como você está? Como está o seu coração? Como está a sua família? E comece a compartilhar da sua fé com essa pessoa. Ah, pastor, mas eu não estou tão bem. Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou continuar no meu serviço. Eu tenho tantas incertezas na minha vida. Eu não estou preparado para cuidar de alguém quando preciso ser cuidado. A minha resposta é a experiência de Jesus. Jesus estava num dia totalmente agitado, que consumiu o seu emocional. Mesmo assim, ele olhou para a multidão e resolveu investir nela. Eu tenho certeza que existem muitas pessoas que estão agora precisando da sua oração, precisando do seu carinho, precisando do seu amor. Compaixão não é apenas suprir a necessidade daquele que está na rua. Compaixão não é apenas suprir a necessidade daquele que está doente. Compaixão, antes de mais nada, é exatamente falar da graça e do amor de Cristo para alguém. Essa pessoa pode não estar passando fome. Essa pessoa pode estar bem na sua família. Mas se ela não conhece da pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o alvo da graça de Cristo. Quero que você pense sobre isto neste dia. Compaixão e graça é um princípio da igreja. E nós precisamos aprender a praticar. Pense nisso. Haja da melhor maneira para que você tenha a oportunidade de marcar vidas que estão carentes no dia de hoje. Eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de ler da tua palavra. Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade de falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ainda que reconhecido como Filho de Deus, é o exemplo para cada um de nós. Quero sim andar nos passos de Jesus, quero sim fazer aquilo que Jesus o fez. Ensina-nos, Senhor, a ter compaixão pelas pessoas que estão à nossa volta. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça